Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ModulaCast, o podcast da Modulador sobre experiências reais do sofrimento que as dores trazem às pessoas e a sua satisfação na melhoria. Esse é o primeiro episódio da primeira temporada desse projeto que estamos inaugurando atualmente. Eu sou Márcio Ciega, eu sou neurologista e responsável pela Clínica Modulador e estou aqui, prazer de receber Paulo Campanha. Ele é uma pessoa que ele é portador de cefaleia em salvas e hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional da Conscientização da Cefaleia em Salvas e estamos aqui para falar sobre essa doença muito temida, considerada a pior dor de cabeça que um ser humano pode sentir, e o Paulo ele tem uma experiência muito interessante. Durante o período da cefaleia em salvas, ele conseguiu treinar e ser campeão de uma prova de triatlon que lhe concedeu uma vaga no Mundial, que será disputado na Europa, representando o Brasil. Paulo, seja muito bem-vindo. Me conte um pouco mais sobre você e da sua experiência com o esporte. Primeiramente, muito obrigado, doutor Márcio, aqui pelo convite. Eu achei muito interessante a primeira vez que eu falo em público, né, sobre essa condição, mas me motivei muito, principalmente por ser um Dia Internacional da Conscientização. E eu convivo com ela, pelo menos de consciência, há 22 anos. E é um grande desafio, né, para quem vive com isso. Então, eu tenho 54 anos, ou seja, desde os 32 anos que é a primeira vez que eu tive, e só vim saber que era muitos anos depois, uma década depois. Eu sou oficial do Exército, fui para a reserva em 2017, atualmente eu sou advogado, sou coordenador de curso de mestrado em Direito e também professor de mestrado em Direito. Essas são as minhas atividades profissionais. Pratico esporte desde os 10 anos de idade, comecei com natação, depois competi até os 35 anos, tendo praticado polo aquático, pentatlo militar, triatlon, tiro de fuzil, pistola e corrida. E aí, depois de 20 anos, cerca de 20 anos sem competir, no final do ano passado, eu me motivei a participar da competição do triatlo que houve agora, a Copa Brasília, no dia 3 de março. E, como falei, já convivo com a cefaleia em salvas há 22 anos. A primeira vez que tive, os sintomas já ficaram muito claros em 2002, mas só fui diagnosticado com cefaleia em salvas em 2012. Então, como o senhor já... Levaram aí 10 anos, 10 anos para obter o diagnóstico. Diagnóstico era cefaleia em salva. E depois que se obtém o diagnóstico de cefaleia em salva, não há dúvida alguma que o que eu sentia, que eu já tinha tudo relatado, era... Então, e o grande desafio, né, para quem convive com essa situação, que é o meu caso, é porque quando vem o período da crise, às vezes levam 3 anos, 4 anos, às vezes 1 ano e meio, as últimas têm tido a média de 4 anos que ela tem vindo, assim, ela são dores incapacitantes. Incapacitantes que, em todos os períodos que eu tinha uma crise de cefaleia em salvas, eu sequer fazia atividade física. Porque, na realidade, as próprias atividades, elas desencadeavam as dores, e as dores, elas, como falei, são alucinantes. E muitas vezes estava no ambiente de trabalho, eu ia para o banheiro para conseguir suportar aquele período da dor, às vezes ia para dentro de um carro até que aquela crise daquele momento passava. E, como falei, assim, algo alucinante. E o grande desafio foi isso, que como o senhor comentou, eu estava em meio ao treinamento, depois de 4 meses de treinamento, faltando um pouco mais de um mês para a competição, ela anunciou que estava voltando, depois de quase 4 anos. Olha, confesso que foi uma aflição muito grande naquela noite, porque ela tem algumas características, né? Uma delas é que as crises se desencadeiam no início, nas primeiras horas do sono, 1h30 depois do sono, e assim aconteceu, no dia 26 de janeiro, na sexta para um sábado, eu tive a primeira crise, onde ela anunciou que estou de volta, e aí de sábado para domingo, foi quando num domingo, né, eu mandei uma mensagem no seu WhatsApp, e o senhor prontamente me atendeu, e segunda-feira me atendeu aqui. Certo.
Tem quantos anos, então, que você sente a cefaleia em salvas? 22 anos. 22 Primeira anos. vez foi em 2002. Nesse período, você teve quantos episódios, né? Olha, eu posso contar agora. 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2015, 2020. 9 episódios. 9 episódios. 9 episódios. Qual era o que você deixava de fazer nos episódios? As Quando vinha o período das salvas? Primeira coisa era atividade física, porque todas as vezes que eu fazia atividade física, na sequência eu tinha uma crise. E essa crise ela é muito alucinante, ao ponto de eu ter ido para emergência algumas vezes desse período das crises. Então, para evitar, para me preservar, eu não fazia. Eu me protegia, mas sabendo que toda madrugada eu acordava, sem exceção. Eram ali, variava de 40 a 50 dias, né, o período das crises dela. E eu todas as noites eu acordava de madrugada com crise. E algumas vezes ao longo do dia também, né? Então ela vem começando mais devagar, tem uma crise ao longo do dia, e depois ela tem algumas características e acho que é interessante, né? Porque quem estiver nos ouvindo pode acabar se identificando, porque acho que o mais importante é a procura de um tratamento. E o que me estimulou a estar aqui, que esse último tratamento possibilitou ter uma vida normal, e não tive nenhuma situação que me impedisse, me tirasse de fazer as minhas atividades, e principalmente fazer algo que estava dentro de um projeto de vida que trazia, que era esse campeonato do triatlo. Você tem a vida toda dedicada ao esporte, né? Era uma oportunidade ímpar na sua vida, né? Representar o Brasil numa competição mundial. As crises suas salvas duram de 40 a 50 dias. Exato. Quando você teve o primeiro episódio, você estava próximo quantos dias do campeonato? Foi 26 de janeiro e a prova era 3 de março, ou seja, quase 40 dias, menos de 40 dias. Ou seja, eram exatamente os dias de preparação e da prova. Aí, posteriormente, a cefaleia em salvas passaria, mas você teria perdido. Teria perdido o campeonato. Nos seus outros episódios, provavelmente você teria... Com toda a convicção. Com toda a convicção eu teria perdido o campeonato, porque em todos eles eu parava de fazer atividade física, porque eu percebia que era um desencadeador. E, na realidade, as dores são muito intensas e elas são incapacitantes naquele período da dor. E é interessante que ela vem e ela vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas naquele período, que dura às vezes até 3 horas, você não consegue fazer nada. E é diferente, né, de quem tem uma enxaqueca, que fica mais prostrado. A agitação é muito grande de quem está no momento de uma crise de cefaleia em salvas. E o problema é que são várias vezes ao dia. Eu já tive situações de ter 4 crises ao longo do dia. E muitas vezes trabalhando. Aí eu ia para o banheiro, ia para o carro, ou às vezes estava numa reunião, me aguentando e acabando a reunião para me esconder, para conseguir suportar aquela dor. Porque é lacrimejamento, aquela sensação do olho arrancando, aquela vasoconstrição, aquele reflexo nos dentes. E aí é até interessante... assim, o que uma vasoconstrição tem a ver com cefaleia em salvas? Mas tem tudo a ver, porque é a partir dali que a gente ali começa a crise, aí depois ela vai se expandindo. E eu tive vários diagnósticos, era sinusite, neuralgia do trigêmeo e nada que viesse realmente a tratar especificamente a cefaleia em salvas. Certo. Paulo, e o que houve de diferente nesse tratamento último que te possibilitou? Aonde você acredita que foi sua vontade, sua persistência, ou foi a melhor efetiva? O que te motivou a conseguir treinar para um triatlo, né, durante esse período que geralmente é muito intenso? Onde que você acha que foi a virada? Onde que você percebeu que não, dessa vez eu consigo não parar as atividades físicas? Quando eu na sexta para o sábado, eu acordei com 1 hora e pouco de sono, que é a característica da cefaleia em salvas. Sábado para domingo de novo, domingo para segunda de novo. Ou seja, durante 3 noites consecutivas, eu acordei no início da noite com uma crise de cefaleia em salvas. E aí, o primeiro tratamento que eu fiz foi um bloqueio, né, na região do occipital. E a partir desse bloqueio, eu dormi todas as noites. Eu não tive mais crises de cefaleia em salvas durante o sono. Então, primeira característica. E também fiz uma aplicação de anticorpo, que são 3 injeções na barriga, que
logo na sequência. E também esses bloqueios na região occipital, eu tomei durante 3 vezes, 3 dias, né? De 3 em 3 dias eu tomava 3 aplicações, depois tomei semanalmente. A diferença é que eu não deixei de ter as crises, mas primeiro, eu consegui dormir. Eu também tomei uma medicação que, antes de dormir, que era exatamente para não ter a crise, e isso aí é fundamental para quem faz um treinamento físico tão intenso. Se você não estivesse dormindo bem, impossível. Você não conseguiria render no esporte. Porque treinamento era de segunda a sábado. Tem sábado que são 3 horas de treinamento, 2 horas de ciclismo, mais 50 e poucos minutos de corrida. Se você não tiver uma boa noite de sono, é impossível. Mesmo quando eu não tinha uma crise, mas, por exemplo, eu dormi um pouco mais tarde. Quando eu durmo um pouco mais tarde, melhor. Não durmo mais horas suficientes. No dia seguinte eu treino. Imagine se tivesse tido uma crise. Então, primeiro foi realmente esse bloqueio que me permitiu já, a partir da quarta noite, eu não acordei mais de madrugada com crise e essa aplicação do anticorpo. E as crises, quando vinham, elas vieram menos intensas. Então, por exemplo, dos 50 dias, eu só tive uma vez uma dor incapacitante durante 2 horas. Uma vez nos 50 dias. E algo que era diariamente, ou pelo menos mais de uma vez. E com isso, eu já senti, como isso é importante para quem convive com esse tipo de quadro, é conhecer já os primeiros sintomas. Porque isso já permitia eu tomar uma medicação. Às vezes, antes do treinamento, eu percebia que viria. Aí eu já tomava o medicamento e eu conseguia treinar. Certo. Ou quando eu ia para o treinamento e eu sentia que eu estava bem, eu não tomava, mas eu levava dentro do carro. E às vezes, quando eu estava acabando, eu percebia que ela estava vindo e eu já tomava medicação no carro. Ou seja, eu convivi com ela, mas elas vieram menos intensas, consegui dormir e aí consegui fazer o treinamento, não comprometeu em nada o meu rendimento, em nada, não atrapalhou em nada, a minha vida ficou normal e eu tive a felicidade ainda de ser o campeão na minha categoria e estou me preparando aí para a Espanha em 17 de outubro. Que maravilha. É importante citar, Paulo, o seu mérito de já buscar o atendimento, então, rapidamente. Você não esperou a doença avançar para depois de vários dias incapacitados, aí buscar um tratamento. Como você já conhece o seu corpo, já teve vários episódios, já buscou um tratamento já mais rápido, né? Bem, vamos mostrar um pouquinho mais desse campeonato que o Paulo mostrou. Mostra aqui pra gente, Paulo, o seu troféu. Isso aqui foi uma alegria, né? Uma conquista, né? na categoria. Então aqui são 2 categorias, sprint e standard. Eu competi na categoria sprint, que são 750 metros de natação, na sequência 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de corrida. Né? Sim. Vamos colocar na tela o Instagram desse campeonato para a gente poder mostrar aqui para as pessoas que estão acompanhando. Então vamos ver o vídeo do torneio que o Paulo participou aqui em Brasília e foi campeão. Imagens muito bonitas, né, Paulo? Muito bonito. Emoção muito grande. Né? O friozinho da barriga antes da competição. Muito. Né? A natação foram quantos? 750 metros. 750 metros. De nada. A transição aí para a bicicleta. A de bike são quantos? 20 quilômetros. 20 quilômetros. 20 quilômetros. Havia L4 em Brasília, né? L4 e L3 ali. Passa pela ponte ali, muito bonito. Né? E de corrida? 5 quilômetros de corrida. 5 quilômetros. Ali o momento da glória, né? Maravilhoso. Parabéns novamente, Paulo, pelo título de campeão da modalidade sprint de triatlo aqui em Brasília, valendo vaga para o campeonato mundial.
E vamos aproveitar aqui da mídia, vamos ver o que os artistas também ao redor do Brasil têm feito também nessa conscientização da cefaleia em salvas. A gente vê que muitos artistas têm participado. A gente tem a referência, né? O Reinaldo Gianecchini, né? Muito conhecido aí no Brasil todo. Ele vestiu literalmente a camisa da cefaleia em salvas, né? O que é cefaleia em salvas, né? Como que a gente identifica essa doença? É uma dor de cabeça muito forte. A gente considera a enxaqueca uma dor moderada a forte intensidade. A cefaleia em salvas é uma dor considerada muito forte, excruciante, né? Ela é exclusivamente de um lado, ela não afeta o outro lado. Geralmente a enxaqueca dói de um lado, depois dói do outro, ela alterna os lados. A cefaleia em salvas não, ela é exclusivamente de um lado, só de um lado. Ela dura dentro de 15 a 180 minutos, a 3 horas, entre 15 minutos a 3 horas, só que ela tem um predomínio de tempo entre 30 a 45 minutos, por isso que foi assim na campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Lacrimejamento, é muito comum os pacientes causarem o lacrimejamento, a gente viu naquela imagem lá da cefaleia em salvas, e isso não é enxaqueca, né? O grau de confundimento é muito alto, e isso é cefaleia em salvas. Pode passar ali os próximos, a Simone Zucato, Rose Campos, né? São atores, atrizes assim muito reconhecidos aí na mídia. Pode passar. A Nívia Maria, até que recentemente ela fez uma peça de teatro que ela está lançando, e a equipe da Abraces, que é a Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas, que tem o apoio da Sociedade Brasileira de Salvas, teve a oportunidade de estar junto nesse lançamento e abordar ali a temática da cefaleia em salvas. Foi um momento muito bacana. Pode passar também. O Rodrigo Fagundes participando também da campanha. Certo. Vamos abrir o Instagram da Abraces, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca. Tem um videozinho ali embaixo que tem vários atores e atrizes que estão participando dessa campanha. Acho que são vídeos do ano passado que a gente encontra. É legal essa participação também de pessoas de referência, né, para poder melhorar a conscientização. Sobe um pouquinho ali. Aquela imagem como tratar cefaleia em salvas aqui é a expressão clássica, como fica, é visualmente perceptível a cefaleia em salvas. O lacrimeja, né, o olho escorre, o nariz escorre, o rosto fica diferente. Pode voltar aí. Pode descer mais um pouquinho. A gente encontra aqui É interessante para todos acompanharem, quem tiver interesse, assistir essa foi a campanha do ano passado, né? Esses mesmos atores e atrizes participando aí. Acho que tem um videozinho, né? O Reinaldo Gianecchini fazendo um vídeo. Internacional da Cefaleia em Salvas. A maioria dos portadores não sabe que tem, demora muito tempo até ter o diagnóstico correto. Muita gente. Que foi seu caso, No né? meu caso, 10 anos. Como o diagnóstico é difícil de ser feito, então se demora mais para descobrir o tratamento correto. Os sintomas incluem dor excruciante ao redor do olho, lacrimejamento, entupimento da narina do lado da dor, vermelhidão do olho e queda da pálpebra. As crises são sempre do mesmo lado da cabeça, e esses sintomas, assim como o entupimento do nariz, acontecem sempre do mesmo lado da dor. As crises duram entre 30 e 45 minutos e podem se estender até 3 horas e ocorrer até várias vezes ao dia. Muitos portadores têm horários regulares para as crises acontecerem. Comentou que era predominantemente à noite. Do dia ou da madrugada. Esses períodos em que as crises acontecem duram alguns meses e é chamado de período da salva. A cefaleia em salvas é de causa desconhecida. Sabe-se que é uma alteração de uma área do cérebro responsável
pelo nosso relógio biológico, que controla o ciclo de sono, de vigília. Por isso ela tem um padrão rítmico. O que ainda não se sabe é o que leva a essa alteração. A Abraços BR e a Associação Brasileira de Cefaleias, marcadas no texto, podem ajudar a encontrar um especialista na sua cidade. Se você tem alguns desses sintomas, procure imediatamente um neurologista. Ou de repente você conhece alguém que se sente assim também, né? Tem sintomas parecidos, orienta essa pessoa para que ela procure um neurologista imediatamente. Dia 21 agora, 21 de março, a Abraços vai fazer uma live com especialistas para falar dessa dor tão terrível, esclarecer dúvidas. Então eu digo para as pessoas a importância dessa live no dia 21/3. Compartilhe esse vídeo, essa campanha, e nos ajude a conscientizar a população e a diagnosticar as pessoas que ainda vivem com essa dor. Cefaleia em Salvas, a pior dor que existe. Eu apoio essa causa. Hoje, dia 20. Bacana. Paulo, como é que você enxerga esse apoio assim de pessoas reconhecidas nacionalmente em prol do reconhecimento da cefaleia em Salvas? Eu acho muito importante, né, como a gente falava assim, para a conscientização. E eles falando, eu estava lembrando que a minha 4ª crise, eu fiz tratamento de alergia, que era vasoconstrição, que parecia uma crise de alergia. E eu fiz uma série de vacinas para alergia. E então, assim, olha quanto tempo, né? Isso é a 4ª crise, que eu fiz 2002, 4, 5, 7, 2007. E era uma vasoconstrição muito forte. E quando que uma pessoa, assim, até o médico, né, os próprios médicos, se você não for um neurologista especialista em dor, na realidade, dificilmente vai conseguir encontrar um diagnóstico. Porque eu lembro a primeira vez que eu tive um diagnóstico, a profissional ainda indicou que tinha conhecido 3, 4 pessoas. Então, assim, não era realmente a área que ela tinha uma atuação. Certo. Então, quando eles falaram do neurologista, eu digo mais, um neurologista que é especialista em dor, porque existem muitas áreas. A neurologia ela é muito ampla. E eu já tive médicos que, poucos casos que pudessem identificar, mas pelo menos essa conseguiu identificar. E, assim, olha, foi tratado já com, primeiro, sinusite, depois com alergia, fiz o tratamento de ficar tomando vacina para alergia, e também e a outra, neuralgia do trigêmeo. Sim. Porque como existe uma dor na têmpora muito forte, e essa dor se espalha para a cabeça, para o olho e às vezes para o dente, poderia ser o trigêmeo realmente, né? Supostamente. E não tinha nada a ver, na verdade era Salvas. Então, assim, essa atividade desse incentivo ela é muito importante, porque, como muitas pessoas devem estar com este quadro e ainda não sabem que está, porque nunca vai imaginar que uma vasoconstrição, um olho lacrimejando, que vai fechando, isso é cefaleia em Salvas. E eu sentia uma das características muito... um reflexo, uma vasoconstrição que vinha para os dentes. E aí, às vezes, eu ia uma vez, aí um dentista, não, isso é porque é a mudança do tempo. Aí, na mudança do tempo, vê esse quadro de alergia, aí dá um reflexo para o dente. Ou seja, foram 10 anos, mas mesmo assim, mesmo após o diagnóstico, assim, eu convivi com a dor. A diferença veio agora, realmente, ter conseguido diminuir a intensidade da dor. Essa que foi a maior diferença. Depois de 22 anos, eu consegui ter um tratamento, que eu consegui diminuir a intensidade da dor e desempenhar as minhas atividades normalmente e ainda estar treinando para uma competição. Esse foi o maior diferencial que me motivou a estar aqui compartilhando, né? Porque quem, de repente, está vivenciando uma situação como essa ou conhece alguém que está, realmente é um incentivo de, num primeiro momento, procurar especialistas em dor para que possa realmente fazer um tratamento que permita ter uma vida normal. Então, eu posso dizer que, mesmo com quadro de cefaleia em Salvas, eu tive uma vida quase normal, né? Normal não foi, mas eu já estava com a medicação, ou antes do treinamento, ou depois do treinamento, mas mais ou menos importante, durante o treinamento não senti nada, e isso parece até um presente. No dia mesmo da prova, foi a expectativa, né? Como é que o organismo ia reagir, que eu estava ainda no quadro, não senti nada no dia nem no dia posterior. Acho que foi um presente, né? Um presente lá do treinamento, de ter conseguido obter um bom resultado. No dia da competição não tive nada, nem no dia posterior. Aí já 2 dias depois, aí senti algo leve, que ela, na realidade, hoje, diria que ela já está praticamente indo embora. Coisa boa. E você também está de parabéns por estar aqui, né, trazendo a sua experiência real,
de ter enfrentado essa doença, ter vencido o seu desafio pessoal, apesar da doença. Então, fica o recado de buscar um tratamento mais rápido. Infelizmente, como você comentou, precisa ser um profissional que conheça a doença, porque senão você pode tratar como alergia, como outras doenças, aí não adianta. Que adianta procurar um tratamento, uma avaliação precoce, e o profissional também não estar alinhado com o diagnóstico correto. E mais, outros momentos você teve o diagnóstico correto, mas também não recebeu um tratamento eficaz, né? E na sua última temporada de Salvas, o seu tratamento já foi diferente, ao ponto de que você conseguisse manter a sua rotina de treinos. Esse foi o ponto. Depois de 22 anos, consegui ter um tratamento que permitisse ter uma vida normal, inclusive treinando, né? Porque em nenhuma das anteriores eu fazia atividade física, nenhuma das anteriores. Sim, a diferença desse último tratamento foi que você pôde continuar a sua vida. Então, você é o exemplo. É possível ter vida. É possível. Mesmo com as salvas. É possível ser campeão de triatlon, representando o Brasil no exterior com cefaleia em salvas. É possível. O Paulo está aqui provando, né? Trouxe aqui o seu título, sua medalha, provando que é possível levar uma vida próxima do normal, né? Inclusive desempenhando atividades de alta performance com o diagnóstico da cefaleia em salvas. Paulo, vamos para algumas perguntas que a gente recebeu do Instagram, né? Recebemos aqui umas perguntas. Primeiro, qual a diferença da cefaleia em salvas para a cefaleia normal? Eu vou responder essa, né? A cefaleia normal, eu vou responder como imagem. Produção, coloca para mim no Google, nas imagens do Google, cefaleia em salvas. Teve um artista, um pintor, que usou seu dom para retratar o sofrimento eu acho que eu já vi. Que ele tinha, né? Então, eu acho que essa imagem vai responder. Vamos ali, ó. Vale mais do que vamos achar. Vai rolando ali, vê se a gente acha um quadro. Mas eu acho que eu já sei qual é. Eu já sei. Pode ir descendo ali, pode ir descendo mais rápido. Ali, exatamente. Essa do lado. Isso. Essa. Não. Isso, essa. Olha essa representação. Coloca só a imagem. Isso. É como se fosse o demônio, né? Retratado ali o demônio, enfiando sua mão, né? Tentando arrancar o olho de dentro do crânio, né? Eu acho que eu já vi essa imagem alguma vez colorida, que mostrava o olho vermelho, né? Então, ou seja, qual a diferença da cefaleia em salvas para a cefaleia normal? Eu acho que essa imagem representa muito bem, né, Paulo? E o que exatamente... Eu marquei o ano de 2002 porque eu tive exatamente isso. A primeira vez que eu tive uma sensação de o olho arrancando assim. Parece que alguém estava puxando o olho realmente. Aí eu fui na emergência, fui diagnosticado como sinusite, que era um quadro no olho, e aí tomei antibiótico e continuei. Mas é exatamente isso. A sensação do olho arrancando, assim, uma coisa muito horrível. Bacana, né? Lembrando que cefaleia é o sinônimo de dor de cabeça, né? Então, existem mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça. Enxaqueca é a que mais leva os pacientes ao consultório, pela sua frequência, pelo seu grau de sofrimento. Cefaleia em salvas acomete 0,2% da população, ou seja, 2 a cada 1.000 pessoas têm cefaleia em salvas. Não é uma dor frequente, mas quando ela ocorre, gera um grau de incapacidade muito alto que é possível ser normalizado, né, o seu sofrimento com os tratamentos adequados, ao ponto de poder desempenhar uma vida próximo do normal. O Paulo está aqui mostrando a sua experiência. Doutor, eu acho que de repente pode até acrescentar, que eu falei bastante, que algo característica minha, a vasoconstrição. Essa é a mais clássica da diferença.
Mas muitas vezes ela começa com uma vasoconstrição na narina e o entupimento, que nem os artistas, e o entupimento. Isso normalmente começa assim, e às vezes vem reflexo para a região dos dentes, e às vezes uma dor muito forte aqui na têmpora também, parecendo uma agulhada aqui sendo enfiada. Assim, só para complementar, como paciente, né? O que eu sinto. Que é bem... interessante o caráter também exclusivamente de um lado. Só de um lado. A dor nunca passou para o outro lado. Se sempre pudesse desenhar aqui... Sempre para o lado esquerdo, meu. Né, ela nunca foi para o lado direito. E é interessante, que é o que o senhor falou, é que ela vem ao sofrimento intenso, alucinante, e quando acaba, é como se nada tivesse acontecido. A vida segue normal. Parece que você não teve mais nada. Parece que não parece que do segundo anterior você estava numa crise alucinante. Acabou, pronto, acabou, vida normal. E ela também recebe outros nomes, como você falou, a do suicida. Não um nome que a gente usa habitualmente, mas ele retrata o sofrimento, né? O paciente bate a cabeça na parede, né, de tanto sofrimento. Se ele tiver no relato dos pacientes, né, se tiver no prédio, assim, perto de uma varanda, ele se sente motivado a pular para poder conseguir fugir daquele grau de sofrimento. Olha, eu tive a penúltima, né, que é essa agora a última, considerando essa como a última, eu tive no início da pandemia. Então, no início da pandemia, eu não podia nem ao médico e ao hospital. E, normalmente, eu sempre ia uma vez no pronto-socorro. Ela é agonizante. Você fica... É agonizante. Você fica ali agonizando dentro, esperando passar. E eu já li algo que, lá nos primórdios, a pessoa era vista como louca, a pessoa que tinha cefaleia insalvas. Porque imagina, né, se hoje ainda há muito desconhecimento sobre tudo, né, imagina há 100 anos uma pessoa alucinando com dor, e as pessoas a tinham até como louca naquela época. Né? Algum tempo atrás, os transtornos das cefaleias eram tratados pelos psiquiatras. Nos últimas décadas, 50, 60 anos para cá, com o reconhecimento das doenças, foi transferido então, aos cuidados da neurologia, e atualmente qualquer médico que seja interessado, ou outros profissionais também não médicos, né, fisioterapeutas, psicólogos, odontologistas, que também são importantes nos tratamentos das cefaleias em geral. Há uma pergunta aqui para você. As dores te atrapalhavam nos treinamentos? Qual frequência isso ocorria? Olha, eu tive a felicidade de não ter atrapalhado, né? E por isso que eu estou aqui compartilhando a minha experiência para incentivar que outros procurem ajuda médica de um profissional especializado. Eu, como já conheço, eu me conheço, eu já sei como ela vem. Muitas vezes eu acordava para treinar e muitas vezes eu acordo para o treinamento 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, para poder ter tempo de acordar, tomar café e treinar. Às vezes eu começo a treinar às 6 horas da manhã, aí eu tenho que acordar 4 para tomar café. E às vezes quando eu acordava 4h30, 5 horas, eu já sentia o início de uma vasoconstrição. Aí eu já tomava um medicamento, e aí quando eu estava no horário do treinamento, nenhum deles eu deixei de fazer por causa disso. Então eu não tive nenhuma crise no treinamento, mas eu estava sempre atento aos sintomas. E quando não tinha antes, eu já levava uma medicação e deixava no carro. Então durante o treinamento, ainda que 3 horas de treinamento eu não sentia nada, mas às vezes quando acabava, o corpo esfriava, entrava no carro, eu já começava a sentir. Aí eu já estava com medicamento no carro, eu já estava com água, eu já tomava o medicamento. O importante é que a minha vida seguiu normal. Isso não é problema algum. Tomava medicamento, eu resolvi a vida normal, mas o mais importante é que não deixei de treinar nenhum dia por causa dela. Sim. Esse que é o... E nem deixei de dormir. Dormi toda... Depois do bloqueio que eu fiz no 4º dia, depois de 3 noites sem dormir direito, no 4º dia, pronto, já dormi bem todas as noites. Esse que é o ponto alto. E durante o dia... E aí, claro, né, não vou aqui falar, existe um tratamento específico que você pode tomar, que ameniza isso tudo. Então, eu já tinha tudo pronto. Você estava com o tratamento preparado. Tudo preparado. Em casa, eu já tinha tudo que precisava tomar em casa quando desencadeasse. Durante... o tratamento preventivo para a doença. Para dormir, então, tudo. Essa confiança num tratamento que te dê segurança até para treinar, né, te fez crer que podia... seguir em frente. Foi. E deu certo, né? Eu estou aqui com o troféu aqui, que realmente deu certo, e muito animado, né? Embarcando aí no 2º semestre para representar o nosso país. Conta um pouco mais do campeonato que você vai fazer, como que você vai competir.
Normalmente, quando existe a competição, no ano anterior que existe a seletiva de quem vai participar. E este ano está no momento de rolagem de vagas, que é as vagas que podem participar, que foi o meu caso, que consegui essa vaga para poder representar o Brasil. Então vai ser uma competição de 17 a 20 de outubro, em Málaga, na Espanha. Eu estarei embarcando, eu irei morar 80 dias na França, que eu estou indo fazer meu 5º pós-doutorado em Direito. Minha vida é bastante agitada. E aí está indo dia 30 de agosto. Aí, inclusive, hoje, eu já estou vendo estava conversando com o meu técnico, que é o Leandro Macedo, que é o primeiro campeão mundial brasileiro e atleta olímpico. E ele comentou que existem clubes de triatlo. Então, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu já estava vendo os clubes de... Vou treinar lá na França, inclusive, passar treinando um mês e meio, que eu chego 30 de agosto, e a competição é 17 de outubro, ou seja, 45 dias mais ou menos de treinamento. Já estou vendo os clubes na França. E aí, na competição, irei para a Espanha, que já é do lado, para representar o nosso país. Ele também está indo, o Leandro também está indo, e talvez mais um amigo nosso, da nossa equipe, também estará participando. E ao longo deste ano ainda devo participar de mais uma competição, devo ao Rio de Janeiro, lá na minha terra natal, competir com meus conterrâneos cariocas. Muito então, assim, uma experiência assim, de vida extraordinária, que felizmente está coincidindo com um momento também acadêmico muito bom. Eu estou indo para o meu 5º pós-doutorado, lá em Sorbonne, de 30 de agosto a 17 de novembro estarei voltando. Ainda tenho a oportunidade de treinar lá na França, ainda representar o Brasil nessa competição, que o mundo todo vai para lá, né? Então, assim, só vivenciar essa oportunidade, já me sinto muito gratificado, né? E quase que se fosse outras épocas, você falaria, Salva teria me tirado, mas dessa vez ela foi vencida também, né? Oh, coisa boa. Graças ao bom tratamento, né? Bem, então estamos encerrando aqui o primeiro episódio da primeira temporada do Modula Cast, né? Tivemos a honra de receber aqui o querido Paulo, campeão de triatlo, campeão da Cefaleia em Sovas, né? Pôde vencer duplamente esse torneio aí, um torneio de vida e de saúde, né? Ele está aqui contando a sua experiência real de como batalhou e como venceu esse sofrimento extremo. E nos próximos episódios manteremos a mesma linha, né? De trazer aqui experiências reais de como os indivíduos têm conseguido trabalhar e vencer essa batalha difícil contra a dor crônica. Até o próximo episódio.